a mais uma edição do SolarZ Talks, o nosso podcast do SolarZ Summit, que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Esse evento que tem um cunho de empreendedorismo e não poderia ser diferente. Eu estou trazendo aqui 3 pessoas pesadíssimas do setor que conhecem muito e trazem consigo as suas marcas. Convido a todos para acompanhar esse podcast. A gente vai conversar um pouquinho com o Rafael, integrador da Linha Viva, Gustavo da Gesix e a Diene da Enphase. Nós vamos falar um pouquinho sobre projetos com microinversor, qual a importância de um bom projeto. E para começar essa nossa conversa aqui, eu já vou antecipando que essa é mais uma realização da SolarZ Tech. Se você ainda não conhece, siga lá, @SolarZTech e @SolarZSummit. E principalmente siga o Caster aqui, afinal de contas é preciso, né, que a gente engaje, @Rouglas.SolarZ. Bom, eu tô aqui com o Gustavo da Gesix. Gustavo, se apresenta aí, apresenta um pouco da tua empresa, conta um pouco da tua história para que a gente possa começar essa conversa muito boa aqui dentro do SolarZ Summit e que a gente possa entender um pouquinho sobre como funciona a Gesix. Maravilha. Primeiramente, obrigado pela oportunidade do SolarZ Summit apresentar aqui um pouquinho da Gesix, nosso trabalho. Nós estamos no mercado desde 2016, já são 8 anos de setor. Eu já trago aí uma experiência desde a indústria, são mais de 15 anos tratando de projetos com engenharia. Meu sócio Rafael Barbosa também, engenheiro eletricista. E nós, por longo tempo aí, lá no início de 2016, a início de 2019, atuamos como integradores. Isso nos trouxe uma segurança de poder prestar consultoria. E 2019 em diante, nós passamos a atuar somente com isso, assessoria técnica e comercial para empresas integradoras. Então, até 2019, início de 2019, muito projeto e também consultoria técnica, específica técnica para algumas empresas Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a partir de 2019, abrimos para o Brasil todo uma assessoria técnica e comercial. A área comercial começou a abrir muito início de 2022, onde a gente começou a fazer treinamento em company com venda consultiva, mostrando para o integrador a melhor forma dele vender valor, fugir da guerra de preço. E a Gesix está aí, com mais de 50 clientes, empresas integradoras, fazendo projeto, homologação e 7 dias por semana dando assessoria técnica e comercial. Isso nos deixa com muita alegria, porque a gente vê as vendas acontecendo, muitas vezes com uma dica passada por nós. E isso nos deixa muito felizes em continuar esse trabalho, principalmente agora que o setor está abrindo para muitas outras oportunidades. Perfeito, Gustavo. Agora eu vou pedir para que Rafael se apresente aí, apresente um pouco da tua empresa, um pouco da tua história no solar, conta um pouco para nós aí. Legal, Douglas. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Participar do Talk SolarZ Summit aqui de Novo Hamburgo, né? Então, a nossa empresa está estabelecida desde 2013, tá? Ela começou na parte de engenharia com subestações, rede, a parte residencial e comercial, instalações elétricas. Em 2019, nós abrimos um braço, que é o braço solar, tá? Então, desde 2009, a gente pratica instalação, né? Junto com o nosso parceiro Gesix, que nos dá a consultoria, né? A Fortileve, fornecendo equipamentos com a ênfase, certo? Então, ao longo desse período de 4 anos, temos centenas de obras espalhadas no Rio Grande do Sul, desde residencial a comercial, né? Então, estamos aqui hoje para trazer um pouco de conhecimento, compartilhar com vocês a nossa vivência. Entendido. Jenny, conta um pouquinho para nós aí sobre a empresa, quem vocês são, como funciona, onde encontrar. Conta aí um pouquinho para nós. Bom, primeiramente, meu nome é Jenny Mello, tô há 4 anos no setor e há 4 anos trabalhando com microinversor. Muito bom. Porque é um mercado que o pessoal está começando a olhar de uma maneira diferente agora. Então, eu trabalhava numa distribuidora que fornecia outros microinversores e faz 10 meses que eu aceitei o convite da Enphase. A Enphase está aí há 1 ano e meio no mercado brasileiro, só que está desde 2006 no mercado. Ela deu escalabilidade para o microinversor. Então, se a galera está instalando microinversor hoje, tem que dar graças a Deus a Enphase que deu escalabilidade para esse microinversor.
e trouxe um pouco do valor agregado. Hoje, por exemplo, é o microinversor mais vendido no mundo e a gente está trazendo isso para o Brasil agora e a aceitabilidade do pessoal está sendo assim gigante. Hoje, por exemplo, fiz uma reunião de manhã e o cliente falou assim: Jenny, eu não me vejo trabalhando com outro equipamento. Então, tá sendo bem legal. Quem instala o primeiro, o pessoal fala, ó, Enphase Amor é a primeira instalação. Eu tô sinceramente acreditando nisso. E a Enphase casa muito com a ideia, por exemplo, da GZix, né? De trabalhar um pouco mais a venda consultiva, né? Toda essa consultividade. Quando você vende um equipamento que tem um valor agregado, né? O vendedor precisa entender um pouco mais sobre a tecnologia, sobre o equipamento, para saber vender. A mesma coisa quando você faz um projeto, né? Tem que ter uma consultoria. Então, eu vejo muito, tanto é que eu e o Gustavo, a gente faz mesmo uma parceria, a gente conversa muito, principalmente sobre vendas consultivas e sobre projetos também. Entendido. Foi bom que você tocou no assunto sobre venda consultiva, sobre treinamento. O SolarZ Summit, inicialmente, ele foi baseado na ideia de empreendedorismo. Porque o integrador ele é muito técnico. Tecnicamente falando, ele já vem de uma linha de engenharia, geralmente, ou ele trabalha em um meio de engenharia. Então, a parte técnica é o dia a dia dele. O SolarZ Summit foi criado para trazer a ideia de gestão, vendas, qualificação e também para que, tecnicamente, a gente consiga mostrar a importância de um bom projeto. E aí, falando sobre bons projetos, a Enphase, que está aqui junto com nós hoje, é uma marca, por exemplo, americana. A gente sabe como funciona o padrão do americano, todos os testes AB que eles fazem, todas as janelas de tempo de testes. Você poderia explicar um pouquinho para nós? E aí a gente vai fazer um paradoxo entre por que a importância de um MPPT, por que a importância da parte de ventilação, refrigeração e também por que o modelo americano se adapta tão bem ao Brasil para os projetos, que aí o Gustavo pode explicar um pouquinho melhor, a importância de ter um microinversor e não um inversor string, por exemplo. E aí, se você quiser explicar um pouquinho sobre a tecnologia, fique à vontade. Claro. Ele se encaixa bem no mercado brasileiro. É legal por ser americano, né? Mas, assim, antes de tudo, a Enphase tem muito a preocupação de trabalhar com qualidade. Então, foi algo que o Raghu, quando veio visitar o Brasil, que foi o inventor desse microinversor, né? Ele falou assim: quais são os testes que são importantes para a Enphase? Primeiro, segurança. Segundo, segurança. Terceiro, segurança. Quarto e quinto, segurança. Então, a premissa da Enphase é trabalhar com segurança. Depois ela vai para a qualidade do equipamento. Então, você falou sobre MPPTs individualizadas. A gente trabalha com micro 1 para 1. A ideia da Enphase é trabalhar descentralizado. Então, é a descentralização do sistema. Quando você tem um inversor string, você acaba que, por exemplo, num sistema residencial, né? Parou o inversor, você parou 100% da produção do cliente. Uhum. E aqui a gente ouviu falar várias vezes, né? Quando você vende um sistema solar, você está vendendo o quê? Investimento. Exatamente. Quando você para 100% da produção do cliente, é o quê? Você vai perder dinheiro. Exatamente. Não vai nem perder rendimento, vai perder dinheiro. Que é o que dói mais, né? Exatamente. Então, assim, o brasileiro precisa ter um pouquinho da noção. Por que vende-se muito nos Estados Unidos? Eles têm educação financeira. Uhum. A gente precisa trabalhar um pouco da educação financeira no brasileiro. Uhum. E quando você vai vender um equipamento desse, você precisa explicar para ele sobre essa questão do investimento. Porque vão chegar no mesmo lugar. Eles vão gerar, vão te dar lá no final a economia que você quer. Só que e se acontecer uma falha? Você está comprando um equipamento eletrônico. Concordo. Vai Quando falhar. Vai falhar. Vai falhar. Vai falhar. Quando você compra uma televisão, uma geladeira, e você fala, tem 3 anos de garantia, ela pode dar problema. Ou ela não pode dar problema. Sim. Né? A gente até estava falando de um ar-condicionado agora há pouco. Que ele estava falando, eu tenho essa marca instalada, nunca me deu problema. Esse aqui instalou 3 dias deu depois, problema. Parou de funcionar. Foi premiado? Exatamente. Então, assim, pode dar problema. E quando você oferece uma garantia para o cliente, por exemplo, no caso da Enphase, aqui no Brasil, são 20 anos de garantia nesse equipamento. Só que aí o pessoal fala, nossa, 20 anos de garantia. O Gustavo até me questionou hoje de manhã. Ele falou assim, mas o cliente não sabe se ele vai ficar 20 anos na casa? Eu falei assim, mas ele vai vender essa casa. Ele pode vender. Olha, estou te vendendo com fotovoltaico,
e ainda tem, por exemplo, 15 anos de garantia no seu sistema. Exatamente. É uma item de valorização, né? É. É um acessório, né? Que você está vendendo. Tá com a junto, nota né? fiscal ali, tá valorizando o imóvel na venda. Exatamente. Então, quando a gente não pode falar de uma maneira muito técnica com o cliente, falar assim, eu tenho É. MPPT. Tem muito integrador que não sabe o que é uma Exatamente. MPPT. Aí eu acho que isso é importante na parte da venda consultiva, É. né? Explica um pouco pra gente como que você desenha os projetos, e aí o Rafael pode também fazer um bate-bola aí contigo sobre alguns projetos. Por exemplo, nós temos aqui um microinversor para uma casa que tem várias quedas, né? E aí tem sombreamento, você tem que trabalhar com múltiplos projetos. Hoje a arquitetura moderna tem várias águas, tem várias divisões. Explica um pouquinho, falando sobre a importância que a Jenny trouxe, de fazer a venda consultiva para que também você não fale justamente isso. Ah, não, mas é tudo individualizado. Isso é uma questão técnica. Como fazer para alavancar o ticket da tua instalação utilizando algo que otimize e talvez não vender energia solar, vender mercado financeiro, porque a partir de agora, com a nova 14300, você vende investimento, você não vende mais economia, né? Explica um pouquinho melhor para nós como Perfeito. funciona aí a venda consultiva. Boa pergunta, Douglas. A venda consultiva ela abrange áreas multidisciplinares e hoje eu preciso sim vestir a camisa de uma corretora de investimentos, vamos dizer assim. Eu estou vendendo investimento. E para eu vender investimento de longo prazo, você não compra qualquer papel. Se você for à Bolsa de Valores, você vai escolher uma empresa robusta, uma empresa que tenha histórico de pagamento de dividendos e tudo mais. Você vai comprar um fundo imobiliário, né? Você vai também estudar aquele papel e não vai comprar qualquer coisa. Tem qualquer coisa no mercado? Tem, obviamente que tem. Tem qualquer tipo de sistema fotovoltaico, equipamentos? Tem também. Eu preciso saber aplicar. Mas não somente a técnica. Hoje, quando eu vou acompanhando um vendedor ou integrador numa venda, praticamente não falo de painel inversor. Quando necessário, eu abordo. Se o cliente me questiona sobre, eu tenho que estar preparado para falar sobre isso. Mas não é determinante para a venda. O que mais nós precisamos aplicar ele em telhados de várias quedas, perfeito. Eu já tenho que saber que eu tenho que colocar na minha apresentação, na minha proposta, essa tecnologia. Em momento oportuno, eu vou dizer isso para o cliente. E muito quando eu já vou me encaminhando a garantia, qualidade, e vou querer direcionar o final da apresentação onde eu vou falar em preço. Porque ele levemente vai estar acima da média de mercado, comparado ao inversor string. Então eu preciso preparar o terreno antes de falar em preço. Para isso eu preciso valorizar as qualidades do equipamento, a garantia de 20 anos. Um sistema residencial com casas de alto padrão hoje, salvo algumas exceções, eu tenho telhado sobrando para colocar inversor string com 2 águas ou uma só, livre de sombreamento. Não é 80% do mercado. 80% do mercado é telhado quebradinho. Hoje, se eu voltasse a trabalhar como integrador, é microinversor para residencial. Então, o que acontece? Por falta, muitas vezes, do vendedor estar preparado para fazer uma venda consultiva e esclarecer toda essa segurança e qualidade, inclusive de fazer um bom investimento que vai retornar no longo prazo em produção de energia e não te dando perda de tempo, tendo que mandar para garantia toda hora porque deu problema, ele acaba por buscar a facilidade que é simplesmente colocar um inversor string de qualquer jeito, onde não deveria se colocar, porque o telhado tem várias orientações solar e ângulo, inclusive sombreamento de caixa d'água, às vezes um coqueiro, enfim, um prédio vizinho. E o que acontece no pós-vendas? O estresse. Porque o cliente comprou gato por lebre. Ele quis economizar na compra, mas colocou um inversor string num local que deveria ser microinversor, MLPE, módulo a módulo. Então a performance reduz, não entrega a produção que deveria entregar. Aí o cliente tomou um crédito, né? Financiou. Exemplo, financiou com parcela de R$1.000, próximo da redução que ele ia fazer na conta, pagando os mínimos e tal. E aí ele começa a receber contas de R$400, de R$500. Então ele está pagando o residual na fatura de energia mais o financiamento. Aí vem a cobrança para o integrador.
não está performando, está vindo uma conta alta, começa a tomar o tempo do integrador no pós-vendas. Aí ele não tem estrutura direito sobre pós-vendas. O que acontece? Deixa de vender. E aí é uma bola de neve. Então, assim, você saber aplicar tecnologia em cada situação faz parte da venda consultiva. Mas a venda consultiva vai muito além. Isso é uma parte do processo, né? A jornada da venda, ela inicia lá no rapport, a conexão com o cliente. Estudar o cliente. Será que esse cliente ele gosta de investimentos? Quando vê, essa é uma pessoa que adora comprar imóveis para colocar para alugar. Só que eu sei que hoje o mercado está pagando aí 0,5%, 0,6%, 0,8%, né? Quando tá bom, dependendo da locação, do valor do imóvel. Hoje, um sistema fotovoltaico tem situações, dependendo da simultaneidade da geração na carga, chegando a 2,5%, com payback em 3 anos, 3 anos e meio, ainda mais com o CAPEX, que está hoje, está super baixo. Então, saber aplicar tecnologia é um ponto, mas a venda consultiva vai muito além. Entendi. E aí a gente vai falando aí, porque tem bastante assunto. Aí eu vou pedir para você, Rafael, hoje você atua com, qual é o teu perfil ideal, qual que é o teu ICP, qual que é o cliente que você aborda hoje? Tá mais numa carteira de high ticket, tá mais num cliente que precisa, um residencial que precisa otimização? Explica um pouco para nós aí como tá a empresa de vocês. Hoje a nossa principal cartela é o residencial, tá? E o comercial de médio porte. O que eu falo médio porte? Até 500 kW, entendeu? Nada muito além disso. Então, hoje, mas o volume maior é o residencial. Entendido. Né? É o residencial. É onde a gente enfrenta a maior dificuldade. Entregar a qualidade. Tá? Entregar a qualidade. Por quê? Porque o cliente residencial, normalmente, ele é completamente leigo. Ele chega em ti porque ouviu falar ou clicou num anúncio. E daí ele obteve o interesse em ter energia solar. Então, o desafio de tu esclarecer para ele que muitas vezes as tecnologias influenciam ao longo prazo é o grande desafio. E aí é onde a gente entra com a parte consultiva, detalhando o equipamento, explicando para ele que a casa dele tem determinadas águas e que ele não pode instalar um inversor string, ele tem que instalar um microinversor, certo? Perfeito. Então, desta forma, a gente vai quebrando as barreiras e nos aproximando do cliente. Por quê? Porque ele pega a confiança. Tu chegar e falar para ele com clareza, né? De uma forma mais simples, não muito técnica, tu te aproxima do cliente e a partir daí ele vai te dando abertura. Ah, mas a empresa tal falou isso ou isso. Então tá, então vamos sentar aqui, eu vou desenhar para ti. Pega um papel e mostra para ele, ó, sol, uma hora tá deste lado, outra hora desse lado. Se as placas estiverem todas ligadas, umas junto com a outra, que a gente chama de ligação em série, elas vão diminuir a produção de energia quando o sol virar a posição dele. Quando a gente implantar uma tecnologia de microinversor, nós vamos reduzir e otimizar o teu sistema. Vamos reduzir o impacto, né? Por quê? Porque o inversor que não tiver pegando totalmente a insolação vai gerar menos, mas não vai impactar na outra placa que está com o outro módulo que está com a incidência solar adequada. Entendido. Certo? Então, assim, dessa forma, né, a gente consegue trazer a venda consultiva e aproximar do cliente. E aí, a próxima pergunta que eu vou te fazer, a gente vinha falando sobre pós-venda, sobre vários assuntos aqui, e o pós-vendas é um ponto que a SolarZ ela tem um método de ensino no qual, dentro da nossa área de educação, e também a nossa consultoria, as nossas ferramentas dentro do combo, a gente treina os integradores para que eles entendam como usar o pós-vendas. E sempre no pós-vendas a gente incorre em duas questões. Quando se fala em microinversor, como a gente está trabalhando 1, 2, 4 MPPTs, depende do modelo do micro, no caso da Enphase é uma, a gente tem uma questão de telhado e aí também de manutenção quando eu preciso fazê-la. E na contraponta, o string, se parar algo, para tudo e você acaba perdendo a produção. É uma balança com 2 pesos e 2 medidas. E a pergunta que eu vou te fazer agora, e aí também a Jenny depois pode interagir, existem situações em que você não faz só a venda consultiva, você faz o que a gente chama de nova venda, que é o pós-venda, né?
Porque dentro da jornada você tem que ter alguns pontos de contato. E a gente interage com os clientes e a pergunta que a gente faz é: como você acompanha hoje, dentro da tua empresa, essa nova modalidade, esse novo negócio, porque os microinversores estão entrando com muita força no mercado. Você acha que dentro do teu pós-vendas é melhor você fidelizar o teu cliente, trazer ele para uma realidade próxima ao que ele espera, que é isso que a gente falou. Bom, se eu consigo otimizar as águas, eu também consigo otimizar a vida útil do equipamento. Porque o Sim. problema 2 da string é quando você coloca todos em uma posição só, você não está bem otimizado, o kit vai trabalhar forçado e aí vai começar toda a parte de garantias. A pergunta que eu faço para você hoje é: o teu pós-vendas também está estruturado? E a Enphase, logo depois que você responder, vocês podem fazer um bate-bola. A Enphase também se prepara para esse mercado brasileiro que está começando com pós-vendas? Então, se você quiser responder a tua primeira parte, e aí depois a Jenny pode completar também. Muito importante, né? A parte do pós-venda é um desafio, né? Que nem o Gustavo falou, né? Hoje, no nosso almoço ali, a gente teve um comentário que na nossa proposta técnica a gente descreve módulo fotovoltaico. Uhum. E a maioria do pessoal escreve placa, né? E hoje a gente tem muito instalador de placa. Sim. Tá? Então, não integradores, né? E então, normalmente essa turma, ela tem um problema que ele gera um passivo de pós-venda muito maior, tá? Hoje, nosso pós-venda é o que é? Verificar, a gente oferece para o nosso cliente 1 ano de acompanhamento sem custo para ele, tá? E posterior a esse 1 ano, a gente retorna com ele, oferecendo serviço de limpeza, manutenção do sistema e um relatório de como é que foi a eficiência desse sistema, tá? Então, quando tu conhece o teu equipamento, né, conhece as plataformas desde ou inversor string ou inversor ou microinversor, certo? Tu consegue tirar esses dados com facilidade e entregar para o teu cliente, né, no teu pós-venda, um relatório. Diz, ó, esse ano tu economizou tanto. Esse ano aqui, nesse 1 ano eu posso tomar ações, posso mudar, se for um inversor string, e ver que não está performando, nós podemos mudar a posição dos módulos, certo? Então, é extremamente importante que, no mínimo 1 ano, a empresa ela se comprometa com o cliente dela em fazer um monitoramento e um acompanhamento, né? Entendo que isso é o pilar do pós-venda. Entendido. Tá? E como a Enphase enxerga o pós-vendas, já que a primeira questionamento, né, é sobre, pô, mas aí se eu tenho 150 módulos com 150 microinversores, eu vou ter que fazer a manutenção dos 150? Explica para nós aí a vantagem de ter somente um módulo, por exemplo, parando em vez de 150 e qual é o impacto disso num telhado de uma empresa, por exemplo. Um cliente uma vez me disse que perdeu uma venda por causa disso. É complexo. Na verdade, eu fui visitá-lo, aí ele falou assim, olha, eu perdi uma venda com Enphase de 8 módulos. Foi lá o vendedor de string e falou para a cliente que ela ia colocar 8 equipamentos em cima do telhado para dar problema. E eu falei assim, você perdeu a venda? Como você perdeu a venda? Você deveria ter falado. Exatamente, são 8 equipamentos que se der problema em um, os outros 7 vão continuar funcionando. Exatamente. E se der problema em um do que ela instalou lá, ela vai perder, ela vai ter que pagar a conta de energia. Aí ele, realmente, eu não argumentei isso com ela. Exato. O pós-vendas, eu costumo dizer, quem é o melhor vendedor da nossa empresa, né? Do integrador? Quem é? Para mim é uma venda bem feita e uma indicação. Exatamente, que foi a palestra que a gente ouviu de manhã ali. Exatamente. Indicação, é o nosso cliente satisfeito. O nosso cliente satisfeito, eu sou esse tipo de pessoa. Se eu estou satisfeita com o que estão me dando, eu saio oferecendo para todos os meus amigos. Eles falam, você é influenciador. Eu falei, não, porque se é bom, a gente tem que falar. Isso aí. Isso aí. Então, é do ser humano. Se eu tô contente com o trabalho que o Gustavo tá me oferecendo, por que eu não vou indicá-lo? Se o Gustavo ainda tá me dando um serviço de qualidade e ainda me dá uma limpeza de módulo, por exemplo, a cada, 6 meses ou a cada indicação que eu dou, por que eu não vou indicar o Gustavo? E a mesma coisa quando você oferece um equipamento de qualidade que não te dá dor de cabeça, retorno na obra. A mesma coisa, seu cliente está lá satisfeito contigo, ele vai te indicar. Então, o nosso melhor vendedor
é o nosso pós-vendas de qualidade. Concordo. E com a Enphase, você consegue, por exemplo, ter um monitoramento módulo a módulo. Ah, deu problema no microinversor? Lembrando que a taxa de falha do nosso microinversor é de 0,05%. E isso Extremamente baixo. isso não é a Jenny que está inventando, tá? A Enphase tem capital aberto na Nasdaq, vale mais de 20 bilhões de dólares. Então, assim, se você for comprar uma ação da Enphase hoje, né, que a gente estava falando de investimento, você vai ter acesso a esse dado. A taxa do Brasil é menor ainda, essa é a taxa mundial. Mas isso traz uma confiabilidade de trabalhar com o equipamento. Então, o Gustavo falou, se eu fosse integrador, trabalharia com Enphase? Eu também. Se eu fosse integradora, eu trabalharia com Enphase, até porque eu ofereceria o melhor que existe no mercado hoje para o meu cliente, porque eu não colocaria, tanto é que na casa dos meus pais tem Enphase, tá? Eu não colocaria no meu cliente que eu não colocaria na minha casa, entendeu? Então, eu penso muito nisso. E trazer essa qualidade, né, para o mercado, melhorar, porque o cliente final merece o melhor. Sim. Merece, ele consegue ver ali módulo a módulo. Então, por exemplo, você falou da manutenção, né? Isso. Deu problema, a gente tem uma comunicação via PLC. Então, o suporte técnico consegue ver tudo à distância. Você não precisa ir lá fazer teste. Sim. Muito raro você vai precisar voltar na obra. Porque esse pós-vendas de troca, de ficar fazendo teste, não dá dinheiro. O pós-vendas que dá dinheiro é o de indicação. Exatamente. É o seu cliente contente, satisfeito com o pós-vendas. Gerando venda recorrente. que Apenas você com tá- serviço e monitoramento. Né? Exatamente. Se Que você é o tiver que... aqui na obra, é custo. Então, aumenta o teu CAPEX. E o que a galera não coloca no orçamento, né? Exato. Justo. É justo. E tem um detalhe também muito importante, que o Enphase, como ele trabalha módulo a módulo, nós sabemos que da fábrica, qualquer painel fotovoltaico, ele já tem uma diferença de potência em cada um deles, né? De Então, 3% para cima e pra- 3% para baixo. é uma variação aí de uma janela de 6%. Sim. Então, se cada microinversor, como ele é painel a painel, ele tirar a máxima performance possível do módulo, isso no final das contas, em um ano, um sistema string comparado a MLPE, dá uma diferença absurda. Mas é óbvio, tudo é o custo-benefício. O que eu preciso instalar nesse cliente em função de todo o cenário da venda? Muitas vezes, o cara ele não está preocupado no tão longo prazo, ele quer algo que reduza a conta dele por 5 anos e tá bom. Isso. Então eu vou perder a venda, vou ficar batendo nesse cliente por causa disso, porque eu quero colocar microinversor? Não, eu tenho que ter o jogo de cintura da venda. Então eu vou ter que avaliar o quê? Telhado. É possível colocar um inversor string? É. Então vamos no string. Entendeu? Não dá pra a gente só dizer que é lei, que o microinversor é top, que tem que ser ele, não. Tem que avaliar situações. Mas quando toca-se a tecnologia MLPE, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho várias opções no mercado, como inversor string, mas o que mais difere? Garantia. Nós temos 20 anos aqui. E eu faço esse merchan da Enphase, eu simpatizo muito com a Enphase como parte de engenharia pela qualidade mesmo. Porque assim, não é qualquer empresa que vai dar standard 20 anos. Aqui atrás ele tem uma passagem de ar. Vou tomar a liberdade de falar do produto, né? Mas a engenheira de vendas está aqui. Aqui tem uma entrada e saída de ar. É específica para troca de calor adequada e ele tirar a maior performance. Então, o cara que está hoje à frente de um cliente para fazer uma venda, ele não perde negócio se ele tiver essa Ferrari na mão. Não perde negócio. E às vezes a diferença de preço no longo prazo ou na parcela do financiamento não faz nem cosquinha. Ele não vai deixar de comprar uma Ferrari. Entende? Então o que acontece? O que eu mais vejo hoje é a questão da falta de informação. Do vendedor querer se posicionar como autoridade, e a autoridade se constrói não somente sabendo de tecnologia. Quem é você na venda de solar? O teu cliente, ele te enxerga como? Como um cara que só fala tecnicamente ou um cara que procura se relacionar? Ou um cara que fala, que está preocupado com o cliente? Muitas vezes, a esposa não quer colocar painéis na fachada para não estragar o visual da casa.
Mas se ela receber um discurso de deixar um legado para filhos, para netos, de que está gerando uma energia limpa, renovável e com uma tecnologia que está, inclusive, valorizando aquele imóvel, será mesmo que ela não compra? Então, acho que vai muito dessa questão da venda, de você saber aplicar e saber valorizar o que você tem na mão. Exatamente. Aí você tocou no padrão estético. Isso é legal. Uma vez, quando eu trabalhava na distribuidora, e eu atendia São Paulo capital, e o cliente falou assim, Jenny, aqui eu só vendo microinversor porque a dona de casa, aqui São Paulo é um dos metros quadrados mais caros, né, do Brasil. E aí ele falou assim, a dona de casa aqui, ela não quer um inversor na parede. Perfeito. Ela não quer trocar a plantinha dela por um inversor na parede. Concordo. Então aqui você tem Tudo no telhado. Tudo no telhado. É. Você não tem, até pela segurança, né, de trabalhar primeiro. Você não tem um inversor ali, quem tem criança em casa, é um pouquinho mais perigoso, óbvio que deixa tudo separadinho, tudo protegido, uma boa instalação não vai trazer nenhum tipo de perigo, né? Mas isso aqui fica tudo no telhado, você trabalha com baixíssimas tensões, né? Você vai trabalhar ali com, no máximo, 50 volts, entre o módulo e o microinversor. Então, é por isso também que a Enphase é a mais vendida nos Estados Unidos, porque lá foi aprovada a NEC, né? De segurança de trabalhar com dispositivo de desligamento rápido em cima do telhado. Então, lá, se você tem um string, você tem que ter um dispositivo de desligamento rápido. E eu acho que é um mercado que tá caminhando aqui do Brasil, já tem alguns bombeiros escrevendo norma, porque, querendo ou não, como o Rafael disse, existe ainda o instalador de placa, Isso. que ele não se capacita. Exatamente. Então, é o que eu falo, pessoal, gente, o inversor string, ele não traz nenhum perigo, mas uma má instalação traz. Isso dá. Exatamente. E aí, a gente partindo para as considerações finais agora, você falou um assunto muito interessante. Você trabalhava em distribuidora. Fala para nós aí, então, para finalizar, qual a distribuidora hoje tem disponível os produtos em Enphase e também o seu arroba e qual a tua experiência aqui dentro do SolarZ Summit? Olha, pessoal, vocês encontram Enphase lá na Forte Live Solar. Entrem lá em contato. Se vocês não tiverem contato, chamem o pessoal. O Matheus também está aqui no SolarZ. Então... Até porque eles são nossos anfitriões, tá? Exatamente. Eles que estão recepcionando todo mundo aqui. Exatamente. Então, entrem em contato com a Forte Live Solar. Eles ajudam muito, principalmente em relação a financiamentos, que eu sei que tem sido a maior dificuldade do pessoal. Então, entrem em contato com a Forte Live. O meu arroba é @Jenny Gomes. Também tem o arroba da Enphase, nos sigam. A gente preza muito pela educação do mercado, então a gente faz muitas lives, já fiz, inclusive. O Gustavo não pôde participar, mas a gente vai marcar uma em breve. Então, entrem lá, Enphase_Brasil, tá? Nos sigam. A gente também tem a Universidade Enphase, que é um curso que capacita o cliente para conhecer o produto. No final é gerado um diploma, que isso serve até de argumento de venda para o seu cliente falar, olha aqui, eu tenho um diploma, eu conheço exatamente o equipamento que eu estou vendendo, tá? Até para você sair um pouquinho da vala comum. Eu costumo dizer que quando você oferece uma Enphase, você se diferencia do mercado. Cria diferenciais competitivos, né? Exatamente. Você cria... Por que esse integrador está me oferecendo isso e os outros tá tudo oferecendo isso aqui? Você cria uma dúvida ali, né, no seu cliente, chama atenção, né? A gente precisa chamar a atenção do nosso cliente. Muito bom. Gustavo, considerações finais e apresenta o arroba da GZix aí e diga-nos sobre a sua experiência no Summit. Maravilha. Aqui no Summit é a grande oportunidade que o integrador tem de buscar justamente esse diferencial competitivo. Seja no posicionamento de vendas, quanto conhecimento técnico, de processos, de estruturar o pós-vendas. O SolarZ também tem uma ferramenta muito boa que é o relatório, né, que ele faz para você poder fazer a venda recorrente do sistema, ou uma ampliação, ou uma venda nova, porque o cliente aumentou de consumo. Então, hoje, na verdade, o integrador está nos assistindo, ele tem a oportunidade de conhecer a GZix Engenharia. E na GZix, você tem uma assessoria que são 7 dias por semana, seja na área técnica ou na área comercial. Isso, você levando em consideração que ainda você tem um projeto elétrico completinho,
bem feito conforme NBRs, conforme manuais de instalação de inversores, que é muito importante, algo que não está sendo exigido pelas distribuidoras para você aprovar o projeto, para você homologar, mas isso está dando problema onde? Quando você aciona uma garantia de inversor. Ele pede um projeto elétrico e só tem um unifilar básico. A Grovat, por exemplo, pede um projeto completo. E aí o pessoal reclama de pós-venda. Mas na verdade não está fazendo o trabalho dela, de buscar a informação de que realmente foi instalado conforme diz o manual. E o mercado ele não está atuando dessa forma, mas a GSICS ela não pode ser a vala comum. Então a gente está sendo conhecido pela qualidade do trabalho que a gente presta no projeto e na homologação, né, com eficiência, com qualidade, respeitando o que as concessionárias exigem para a gente não perder tempo, para a gente aprovar o projeto de primeira. Só que não é somente fazer o projeto e homologação. O integrador ele tem que entender que isso faz parte do processo quando você tem um parceiro de engenharia. O parceiro de engenharia estratégico que também te ajuda num braço comercial, que você muitas vezes tem uma apresentação para fazer daqui a 1 hora e você passa um fio para a engenharia e como nós temos um braço comercial muito forte, a gente consegue te dar insights e um caminho para você conseguir efetuar a venda naquele cliente. Com meia dúzia de perguntas de como é que é a proposta, como é que é o estilo de cliente, o que ele mais prioriza, a gente te direciona para uma estratégia de fechamento. E quando a gente recebe o feedback de que o nosso parceiro efetuou a venda em cima do insight que a GSICS passou, isso nos renova, sabe? Isso nos faz pensar assim, ó, eu preciso estar no mercado agregando esse valor porque é importante. O mercado precisa, a gente tem que subir a régua. E a régua não somente da técnica. A técnica faz parte do processo. Mas como vender, como passar esse valor lá na ponta, para eu fugir dessa guerra de preço que hoje a gente está vendo, né? Muito comum hoje, chega para nós que estou perdendo o negócio porque está só batendo no preço. E aí eu devolvo. Qual é o teu diferencial competitivo em relação à concorrência? Você tem quantos anos aí na sua proposta de seguro do sistema? Isso é um diferencial. Sim. Manutenção preventiva, você está dando de start quantos anos? Se você já tem isso precificado e você coloca valor isso numa apresentação, depois o cliente vai te pedir o desconto. E isso é muito bom, é um momento muito bom da apresentação, porque ele já colocou confiança em ti, você está indo para os finalmente para fechar. E aí você vai acionar nele o gatilho da perda. Se ele quer mais desconto, você começa a tirar. E as pessoas não querem que tu tire do escopo, né? Você não vai comprar um carro de 100 mil reais lá, por exemplo, e vai querer opcionais. O que o vendedor vai fazer? Se você só quer desconto também, ele vai querer tirar opcionais. E por aí vai. Eu vou deixar aqui, então, o nosso arroba, o meu pessoal Gustavo Imperatori e o da GSICS.eng. Siga a gente nas redes sociais, venha conhecer a GSICS e venha conhecer esse real atendimento aí de 7 dias por semana. Perfeito. Rafael, considerações finais aí, o seu arroba. Então, pessoal, pegando o gancho, né, que o Gustavo e a Jenny já nos trouxeram aqui, né, o pós-venda realmente é o diferencial do integrador, tá? E nós, do Grupo Linha Viva, a gente tem esse diferencial, tá? Nós acompanhamos o sistema solar que foi instalado. Nós acompanhamos os projetos de engenharia que nós fizemos, né? Quando eu falo a parte construtiva, porque nós contamos com a engenharia da GSICS, né? Eles desenvolvem os projetos para nós. Quando a gente fala de execução, tá? É conosco a parte de engenharia, execução, construção. E a parte de projeto é com a GSICS. Perfeito. Então, desse modo, né, a gente consegue trazer excelência no atendimento. E muitas vezes a gente sofre, sim, no mercado, pela disputa de preço. E, tecnicamente, é uma obrigação, né? O integrador ele tem que conhecer tecnicamente, senão ele não pode trabalhar num segmento de engenharia, né? A parte consultiva é onde está o diferencial. Exatamente. Né? A gente tem que trazer soluções diferentes, propostas diferentes, tá? Para que o cliente se sinta confortável e possa tomar a decisão dele, mesmo que ele seja leigo, que é a grande maioria do pessoal, né? Então, a gente deixa nosso arroba, Grupo Linha Viva, né? Estamos aqui à disposição de quem quiser conversar sobre subestações, projetos de energia solar, né? Então, é um grande abraço aí da nossa
nossa empresa aí para vocês e obrigado pelo convite. Perfeito, então. Obrigado a Jenny, obrigado ao Rafael, obrigado ao Gustavo. Se você ainda não nos segue, siga agora @SolarZSummit, @SolarZTech e @Rouglas.SolarZ. Nos vemos no próximo episódio e até lá. Tchau!